Olá pessoal, nós vamos falar então um pouquinho sobre botânica, dentro da disciplina de biologia. Dentro dos exercícios que vocês têm, que são os exercícios de exemplo, dos exercícios de 1 a 6, nós temos os assuntos referentes à botânica e mais especificamente sobre os órgãos vegetais. Os órgãos vegetais são divididos em raiz, caule e folha, ok? Então nós vamos focar um pouquinho em raiz e depois em folha. A raiz é um órgão vegetal que serve para duas funções básicas: a sustentação, a fixação do vegetal no ambiente terrestre, no solo, e a absorção de água e sais minerais. Para que faça isso, nós temos um conjunto de células que são células de revestimento. Essas células de revestimento vão dar origem aos chamados pelos absorventes. A região onde nós vamos ter esses pelos absorventes, ela é chamada de região pilífera. E ela é então a responsável pela absorção de água e sais minerais do organismo vegetal. Já a folha vai ser responsável por um outro tipo de atividade dentro da vida do vegetal. Essa atividade vai ser o processo de transpiração, eliminação de água na forma de vapor. Em alguns vegetais nós vamos ter o processo de gutação, que é a eliminação de água da forma líquida, que é uma forma de gota, e o processo de captação de CO2 para a realização da fotossíntese. É na folha que ocorre a fotossíntese. Então, dentro de folha, nós vamos ter a superfície foliar e a parte inferior da folha. Os estômatos, que são estruturas responsáveis pelo processo de captação de CO2 e transpiração, devido à sua abertura e fechamento, vão estar mais concentrados na parte inferior da folha. Por quê? Porque a parte superior da folha recebe muita luz e, consequentemente, calor durante o dia. E aí haveria uma transpiração muito grande e uma perda excessiva de água. Por isso, nós vamos ter na parte inferior da folha a maior concentração dos estômatos. Esses estômatos abrem por um estado chamado de estado de turgência. Quando eles ficam túrgidos, o que é isso? Cheinhos, eles abrem os seus poros e por esses poros sai a água na forma de vapor, sistema chamado de transpiração. Também, no momento dessa abertura, há a captação do CO2. Então, os estômatos estando mais concentrados na parte inferior, nós não vamos ter a perda excessiva de água devido ao calor, sem comprometer a absorção de CO2. Então, nós vamos ter a absorção de CO2 e não a grande perda de água. Okay? Então, por isso, nós vamos ter estômatos concentrados na parte inferior da folha. Um processo importante é o processo de gutação. O processo de gutação é um processo onde a água sai da forma líquida, não por transpiração, que é a forma gasosa. Isso se dá através de uma estrutura que nós vamos encontrar na folha chamada de hidatódios. Os hidatódios é que vão perder a água na forma líquida. Mas em que momento, em que situação do vegetal que nós temos o processo de gutação, ou também chamados por alguns autores de sudação? Esse processo acontece quando nós temos o ambiente muito úmido, então o ar está muito úmido, a temperatura está baixa nesse local, porém no solo nós temos uma grande quantidade de água e, consequentemente, grande quantidade de sais minerais, e isso está fazendo um efeito de pressão positiva na raiz, ou seja, está entrando água e sais minerais pela raiz, então está sendo conduzido através do vegetal. Para que essa condução tenha fluxo, isso tem que sair. Então, os estômatos permanecem fechados pelas condições ambientais, então essa pressão positiva da raiz e, consequentemente, essa saída de água que nós temos que ter, vai sair pelo processo de gutação, onde a água sai na forma líquida, na forma de uma gota. Okay? Então esse é um processo importante também.